Fala, gente! Estamos começando mais um episódio do Aquipod Podcast. Deixa eu pedir algo para você. Curta, compartilha, se inscreve no canal. Nós vamos hoje estar tratando um assunto de extrema relevância, não só para mim, não só para nós que estamos aqui, mas eu acredito que para você e também para sua família. Nós vamos falar hoje com ele, que tem 36 anos de idade. É manezinho da ilha de Florianópolis, administrador público formado pela UDESC-ESAG e especialista em gestão de cidades. Ele foi vereador por 2 mandatos em Florianópolis e ainda é o vereador mais votado da história de Santa Catarina, gente. Que é isso? Teve destaque na atuação parlamentar buscando o combate à corrupção, a ampliação da transparência e do desenvolvimento econômico sustentável da cidade. Ele foi também candidato a prefeito da capital na última eleição, ficando em 3º colocado. E hoje é deputado estadual suplente pré-candidato à prefeitura de Florianópolis. Nós estamos recebendo com muita alegria hoje Pedro de Assis Silvestre, também conhecido como Pedrão. Salva de palmas pro Pedrão, gente! É isso aí! Como é que tá, Pedrão? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Pastorzão, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito feliz em poder falar sobre esse tema, que é política. Política, vamos lá. E que tem ganho a casa de todo mundo um jeito tão forte nos últimos anos. O que é bom, mas também exige bastante cuidado e responsabilidade, né? Isso mesmo. Aí, antes da gente entrar nos temas um pouquinho mais polêmicos, vamos conhecer um pouquinho sobre o Pedrão? Bora. Pedrão, eu tenho uma recordação sua de um jovem buscando ser vereador, aparecendo na TV todo descabelado. Parecia primo do Guga Kirten. Parecia. Cabelo todo encaracolado. Todo encaracolado. Parecia um ninho de curreca. E aí, conta um pouco da sua história. Você, manezinho, ilha, nasceu aonde na ilha? Eu nasci no centro da cidade, mas morei minha vida inteira, até meus 13 anos de idade, em Coqueiros, Bom Abrigo, Coqueiros. E nasci numa família que tinha uma condição financeira muito boa. Quando chegou nos anos de 1994, 95, minha família acabou perdendo tudo. Uau. E com 12, 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar lá no Ceasa. No Ceasa, você trabalhava no Ceasa? 4 horas da manhã, vento sul, chuva, com meu tio, carregando caminhão, saco de batata. As entregas ali, tudo. E a gente comprava frutas e verduras ali no Ceasa e entregava nos restaurantes lá no centro de Floripa. Nossa, que legal. Então esse era o nosso roteiro. 4 da manhã, começava a chegar as mercadorias, organizava a carga no caminhãozinho e saía para descarregar. Para entrega. E desde então eu nunca parei de trabalhar, né? Minha família, eu pude vivenciar esses dois lados da moeda. Uma família que tinha muita condição financeira e literalmente de um dia para o outro não tinha mais nada. Inclusive a casa que nós morávamos, nós acabamos perdendo, tivemos que morar de aluguel e recomeçar a nossa trajetória. E essa foi uma parte da minha história que me ensinou muito, assim, porque eu tenho uma passagem do meu pai, que é a pessoa que eu admiro demais. Meu pai, quando tinha dinheiro, ia abastecer o carro, nem olhava a pessoa que estava ali, só falava assim, completa. E eu tive que ver esse mesmo cara que tinha tudo, depois que perdeu, ter que pedir, olhar para o frentista, bom dia, tudo bem, amigo? Olha só, bota R$20 aqui só para eu ir até o centro. E depois eu acerto, porque eu não tenho os R$20 aqui. Nossa. Então, ter vivenciado essas 2 experiências foi muito bom para mim. E aí eu comecei cedo nessa questão de trabalho. Sim. E depois não parei mais. Fui trabalhar numa empresa de tecnologia com 15 anos de idade. Depois fui para o comércio varejo. Vendedor? Vendedor. Aí fui subindo, ascendendo, subgerente, gerente, supervisor. E até que um determinado dia eu cansei do comércio. Trabalhava de segunda a segunda, até feriado. Sim. Eu falei, não quero mais isso. Estou há muito tempo nessa pegada forte. E me demiti e fui trabalhar voluntariamente fazendo projeto social. Bom. E aí fui para os morros de Floripa. Nessa eu fui contratado pelo Amigos da Escola como estagiário. Depois fui efetivado, coordenei o Amigos aqui em Florianópolis, né? Projeto Amigos da Escola em Florianópolis. Depois montei um projeto de limpeza de praia que estourou. Nossa, que legal. E aí foi indo. E nessa passei no vestibular da UDESC e acabei saindo candidato a vereador, assim, entre aspas, do nada, né? Não era a minha vontade. Não era a sua vontade? Não, eu fui. Simplesmente fui. E deu Olha certo. Só. Eu lembro assim, quando você saiu a candidato, era uma
uma imagem assim que não era muito comum você ver, né? Porque você via aquelas pessoas, né, políticos ali, tudo falando certinho, as pautas e tal. E chegava lá e, não, estamos aqui, vamos lá, vamos juntos, sou aqui de Florianópolis, quero lutar pelos nossos jovens, né? É isso Era aí, mais ou menos é isso assim, né? Na força e na garra. E eu competi aquela eleição sem muita condição de competir, se comparado aos outros candidatos. Aham. E aí vem aquela velha máxima, né? Não, que política precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Você precisa ter bons amigos que acreditem na bandeira que você defende Sim. e a partir disso você cria um movimento e essas pessoas estão junto contigo. Uhum. Então, quando você faz uma campanha sozinho, onde você não tem um trabalho prestado e quer ser vereador ou outro cargo político, você inevitavelmente vai por um caminho de gastar muito numa eleição Aham. e normalmente esse caminho te leva, no decorrer da tua trajetória, à corrupção, porque é um ciclo vicioso. Ó. E quando você entra de um jeito puro, com amigos, com pessoas que acreditam, te apoiando, Aham. inclusive custeando parte da tua campanha através de doação, de forma legalizada, você acaba conquistando uma ascensão muito bacana. E nessa eleição, em 2012, eu tinha 23 anos, eu estava competindo contra uns caras que estavam gastando R$ 1 milhão. E eu tive que sair dos projetos, fiquei Aham. sem renda na minha primeira eleição. Eram 3 meses de campanha, trabalhei de garçom, de marido de aluguel, cortando grama, trocando chuveiro. mesmo? Foi bem difícil. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Essa música eu lembro muito da primeira campanha. É mesmo. Total. E foi muito bonito assim o que aconteceu. Arrepio lembrar porque foi um momento muito difícil. A minha mãe estava numa depressão grande naquele momento. A minha irmã trabalhando, ganhando R$ 1.800, R$ 2.000, sustentando a casa. Nós morávamos juntos naquela época. E eu tive que sair do meu emprego. Eu era um dos pilares de sustentação da casa. Sim. Eu saí, fui me virar. Mas eu queria ser candidato. Naquele momento já queria, né? Já tinha sido convencido. E eram 3 meses de campanha. Nisso, campanha desenrolando. Os outros candidatos colocando placa na cidade inteira. Nossa. Eu tinha 20 placas que o partido tinha me dado para a cidade inteira. Eu falei, nossa, esse candidato aqui tem 20 placas só na minha rua. Nossa. Os caras dando gasolina torta e à direita, eu não tenho nem gasolina no Pra meu eu, carro. E vinha o eleitor, tá, Pedrão, quero colar um adesivo teu aqui. Eu falei, cara, eu não tenho nem o adesivo. Nossa. Ah, mas tu não tá dando gasolina? Eu falei, eu tô pedindo gasolina. Me ajuda aí. Me ajuda. E nessa autenticidade, o pessoal vendo, o pessoal se sensibilizava. Uhum. E começou a ter um movimento de, pô, né? Esse cara fica comprando voto. Não, tu é guerreiro, vou votar em ti. Olha só. E essa escassez acabou sendo uma oportunidade. Porque eu trabalhando de garçom, por exemplo, não tinha um material. O pessoal, tu vai sair candidato, né? Eu vi uma placa tua ali, como é que é teu número? E Anota aqui, ó, marcava. no guardanapo. No guardanapo, cara. Foi nesse nível, entendeu? E aí, como é que a gente ganhou a primeira eleição? Com amigos. Juntei o meu pessoal, falei, pessoal, eu tô nessa, eu preciso de vocês. Na verdade, vocês me colocaram nessa. Sim. Então agora não me abandonem nessa, né? Multipliquem os votos. E deu certo, ganhamos por 1 voto. E tem uma Ganharam por 1 voto? por 1 voto. Nossa. E tem uma passagem que ela foi fundamental. Faltando uns 15 dias, não vou precisar a data, mas eram de 10 a 15 dias, assim, não, era muito perto da eleição. Eu recebi uma proposta para trabalhar numa das rádios da cidade, ganhando o equivalente hoje a uns R$ 8.000, para fazer o boletim do tempo e do mar, de manhã, meio-dia e no meio da tarde. Eu falei, nossa, que proposta boa! Que proposta boa. Só que para ir para a rádio no período da eleição, eu teria que abandonar a campanha. Oh. E eu ia aceitar. Era segunda-feira o meu prazo de resposta e eu ia aceitar. Eu dormindo, veio meu avô num sonho, fez um carinhozinho em mim, eu acordei no sonho dele, ó, vim aqui te dizer que já tá passando e vai dar tudo certo. Nossa. Aí eu peguei aquela mensagem, já acordei a todo vapor, vou. Aí entendi, pô, vou vir me dar uma resposta aqui, né? Então eu não vou sair da campanha, eu vou continuar. E aí os meus amigos mais próximos, cara, tu é louco, tu tá nessa pindaíba aí e tal, e Abraça. isso, olha só, cara. E aí eu não aceitei essa proposta e continuei na campanha e saiu, o resultado foi nas últimas urnas que eu fiquei dentro, assim, ó, 1 por 1 voto, eu fiquei 18 votos à frente do outro candidato, que ficou atrás de mim no partido, mas naquela época eu podia juntar os partidos.
E nesse somatório dos votos, se o partido que estava coligado conosco fizesse um a mais, eles estavam dentro. Foi um dedo assim, ó. Nossa. Que ele falou, ó, vai, rapaz, Vai. Tu suou bastante, tu se dedicou, vi teu esforço, és merecedor. Toma essa vaga aí pra Agora, ti. como é interessante a gente parar para observar que tem propostas que nos levam para fora do propósito, né? Total. Porque veio bem na hora assim, ó, não, tá com problema financeiro, vamos fazer o seguinte, troca. Eu te dou essa condição financeira aqui e tu sai fora do propósito. Então a gente sempre tem que ficar ligado nisso, né? E há propostas que nos vão levar para longe ou nos tirar do nosso propósito. Muito bom. E foi um sonho muito marcante, assim, sabe? Esse sonho, ele foi muito forte. Ele foi uma mensagem muito clara. Uhum. E foi no último sonho, porque eu lembro que a minha irmã saiu para trabalhar umas 5 horas. Aí eu fui, levantei, fechei a porta para ela. Eu tava muito cansado. Falei, vou dormir mais uma meia horinha. E aí foi nessa meia horinha de sono, Que antes de eu despertar ali às 5h30 para sair 6 e pouquinho, foi aquele último sonho mesmo que veio a mensagem. E eu iria sair e 8, 9 horas da manhã falar com o cara da Ia rádio, dar a amigão, resposta. tô dentro. ah, E graças a Deus que veio a mensagem, eu tô fora. tô fora. Pedro, da parte da sua infância, o que mais te marcou foi essa questão dessa virada que você falou agora? A questão dos pais que tinham e perderam e foi para a Ceasa trabalhar. Foi isso que mais te marcou? Ou tem alguma lembrança assim que fala assim, nossa, isso aqui é que faz eu lembrar da minha infância? Pastorzão, tem muita coisa que me marcou, mas a parte que me carimbou mesmo Aham. foi essa transição, porque foi um momento de muita dor, né? Uhum. Nossa, Uhum. pra ter ideia, eu ia pro colégio, eu tinha motorista. Era uma família muito bem estruturada, um Aham. apartamento bom, casa de praia, comida boa, tudo certo, viagens, tudo bonitão, assim. E foi literalmente assim, de um dia pro outro, foi uma virada, assim. Acabou derretendo tudo, né? Nossa. E aí, meus pais nesse momento se separaram, começou a ter brigas em casa, né? Agressões verbais, por pouco não agressões físicas, eu era moleque. Então eu vivenciei esse momento assim de um agir ruim dentro Aham. da casa, Aham. sabe? Só que aquilo tudo serviu para me deixar um cara mais consciente, mais forte. Uhum. Então hoje eu tenho essa marca de olhar para o passado e entender que a ressignificação, o aprendizado que eu tive disso mostrou o valor da humildade, Sim. porque meu pai provavelmente também teve essa baixa dele por conta de ser um cara, naquela época, orgulhoso, Uhum. e a transformação dele para um cara hoje super humilde, sabe? Um cara pé no chão, feliz, a aprender a viver com o que era realmente essencial. Sim. Então, por mais que a nossa família meus pais tivessem separados, o amor meu da minha irmã com a minha mãe era muito forte. Uhum. Quando nós estávamos com o pai, de igual forma, era muito forte. Uhum. Então, a gente conseguiu ressignificar isso e trazer coisas boas. Então, eu tenho muitas passagens positivas, como jogando futebol. Eu fui atleta do Avaí. Quando eu fui escolhido para jogar no Avaí, quem me levou para o treino foi a minha mãe. E ela ficou Olha lá só. assistindo o jogo, conversou, tal. E quando tinha jogo, quem ia era o meu pai. Olha só. E ficava atrás do gol e falava, mesmo sem entender nada de futebol. O negócio do meu pai Qual posição calmo. você jogava? Goleiro, Ah, goleiro? goleiro. O pai ficava atrás do gol. Boa, filho, é isso. Vai, firme. E então, essas coisas, o dinheiro não compra. Não compra. E foi muito bom ter acontecido isso, porque se não tivesse acontecido, eu com certeza não seria o ser humano que eu sou hoje. Eu estaria muito menos evoluído. Nossa. Eu teria que estar correndo atrás para evoluir, Nossa. sabe? E aí eu vejo muitas pessoas, muitas famílias vivendo isso e eu falo, gente, calma, sabe? Olha pro essencial. Hoje eu tenho a maturidade de olhar para isso. Naquela época foi punk, né? Sim, sim. Uma criança que vê seus pais brigando. É horrível isso. É péssimo, marca. Uma criança que vê seus pais se separando. Horrível, marca. Aí tu chega na casa de um amiguinho, tá o pai e a mãe numa lua de mel, num chamego, viajando junto, aquilo lá. Pô, por que a minha família não tem isso? Sim. Né? E dentro da cabecinha da criança aquilo vai, né? Tive vários amigos que tiveram situações parecidas e enveredaram para um caminho de droga, para um caminho errado.
Eu não fui para esse caminho. O que me salvou, de fato, foi o esporte e a aproximação, a proximidade com os meus pais. Uhum. Então, os pais estavam sempre acompanhando. Por mais que estivessem separados, eles Sempre estavam sempre próximos. juntos. E hoje são melhores amigos. Hoje. Eles É separaram há uns 20 anos, né? Não mais, uns quase 30 anos. E são melhores amigos há no mínimo uns 25. É mesmo? Mas assim, melhores amigos, de se falarem todo santo dia, Olha só. de tomarem café juntos, como é que estão as coisas, tá tudo certo, tal. Um ajuda muito o outro, sabe? E aquele momento, e isso é interessante, a fase ruim, ela é momentânea. É, verdade. E normalmente ela precede um momento bom. Sim. Hoje eles são é muito massa, assim, ver a relação do meu pai e da minha mãe. Amigos, ficam 20, 30 minutos lá conversando, daqui a pouco um já dá uma alfinetadinha no outro, já dá uma risada, daqui a pouco já estão lá conversando de novo. Sim, sim. E isso é o que a vida nos deu e o aprendizado que a gente pode tirar, Sim, sim. sabe? A própria palavra vai dizer, né, que o choro, no caso, o momento de tristeza, pode durar uma noite, mas de manhã tem a alegria, né? Então, é momentâneo. Eu sempre falo que a vida são ciclos, né? Ela vai ser bem cíclica, porque crise financeira ela vai ter, daqui a pouco vai ter de novo, em outro tipo, uma questão emocional, você vai ter um choque emocional, daqui a pouco você vai ter de novo. Agora, o importante é, se eu estou crescendo, como que eu respondo diante disso? Que já antecedeu, né? Que já aconteceu, né? E essas nossas... Eu falo que a vida ou ela vai te ferir ou ela vai te marcar, né? Então, você teve... algumas feridas são, depois de curadas, elas viram marcas, cicatrizes, né? E o que essas marcas geraram dentro de mim? Né? Então, hoje você entende, né, Pedro, que aquilo que você passou lá quando era na infância eram feridas, mas cicatrizaram e hoje ficaram marcas que constituíram esse ser que você é hoje. Que eu vou dizer pra vocês, é top, o cara é top. Pedro, deixa eu falar, vamos entrar um pouquinho sobre a questão política? Bora. Então você veio para essa ascensão de, não, eu não quero, mas os meus amigos me colocaram lá, né? Como que foi, assim, como que foi os amigos me colocaram lá? Como é que despertou para esse momento? Tem uma frase que eu levo comigo. Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias. Uhum. Eu fazia direito numa faculdade particular, não tinha mais grana para pagar a faculdade e eu ia ficar sem estudar. Eu peguei, botei o joelhinho no chão, não tinha o hábito de ir em igreja, nada, mas eu tinha muita conversa com Deus o tempo inteiro, assim. Isso é base nossa lá de casa. E eu falei com a mãe, mãe, eu não quero ficar sem estudar, Deus, não quero ficar sem estudar. Fiz o vestibular da UFSC para direito e coloquei segunda opção italiano. Eu não passei para direito por meio ponto e me chamaram para italiano. Falei, pô, não vai, né? Eu não... Fiquei umas 2 semanas lá, aprendi a falar buongiorno. Eu falei, não. Aí eu falei, pô, Deus, eu preciso estudar, eu não quero ficar sem estudar. Me dá uma luz aí e tal, me abre uma oportunidade. E foi bem desse jeito mesmo, né? Aí apareceu o vestibular da UDESC. Não tinha nem o dinheiro, cara, para fazer o vestibular. Liguei pra madrinha, R$65 e tal. Não, tá aqui, passa, pega. Fui lá na agência do BESC ainda. Nossa. Paguei o vestibular no último dia e fiz a prova. Aí eu escolhi administração pública, administração de serviços públicos. Por que eu escolhi isso? Comparado com a grade curricular do direito, era a que eu podia já eliminar algumas matérias para me formar mais rápido. E era um curso que tinha menos matemática, menos cálculo, porque eu era mais enveredado para outra área. Sim, sim. E aí eu fiz o vestibular e tal, e acabei passando em 28º. E sem ter estudado, sem nada. Então, quando eu cheguei naquele curso, eu falei, nossa, pô, consegui passar. E eu não acreditava que eu ia passar. Mas a mãe falou, tu vai passar, pode anotar que tu vai passar. E deu certo. Começou a faculdade, eu percebi que ela era muito voltada para a parte de terceiro setor, projetos sociais, projetos ambientais, e eu já praticava aquilo na minha vida, né? E comecei a movimentar muito a faculdade. Pessoal, pô, vocês têm que ir lá conhecer o projeto que tem no morro tal, vamos lá ver como é que é a realidade. Aí levava 5, 10, 20 pessoas. Que bom. Nós temos que limpar a praia, as praias aqui estão imundas, vamos. Aí levava 200, 300 alunos para limpar a praia. Nisso teve uma palestra sobre a função dos vereadores dentro da universidade, que era parte do curso, né? Saber como funciona o poder legislativo. Nisso, um dos professores
levantou e falou, olha, esse rapaz aqui é um rapaz que vai ser o nosso vereador. Você olhou pra trás. Tipo, eu? Que ele faz isso, social, leva essa galera toda pra conhecer a realidade e tal. Daí tá. Beleza, acabou a palestra, eles vieram conversar comigo. E aí ficou naquela. Pô, eu falei, professor, não tem nada a ver. Eu vou tirar a camisa dos bons, vou botar a camisa dos ruins, ser político. Não viaja, professor. Não tem nada a ver comigo ser político. Pedro, não tem nada a ver isso. Vai ser candidato. O nosso curso sempre bota uma pessoa para ser candidato aqui, para representar o curso. Só que nunca ninguém ganha. Tu vai ganhar. Eu falei, para, professor. Tu vai ganhar, vai. Aí me convenceram, eu assinei a ficha no Progressistas, né, no 11, e aí fui candidato. Lá dentro do partido, um monte de medalhão, cara com 2, 3 mil votos, eu chegando lá, né, todo cabelo de curreca, o primo distante do Guga. E aí eles falavam, vai, você é cavalo pangaré, não vai chegar nunca, vai fazer 500 votos. E eu ouvindo aquilo, cara. Motivacional. Motivacional. Não vai chegar a lugar nenhum. Não, isso aí falava baixinho assim, isso aí não vai ganhar nunca, vai fazer 500 votos. E a mãe, aí eu falava pra mãe, né, falava pro pai, e a mãe tem uma frase que era do vô. Bom cabrito não berra, espera. Nossa. Espera que vai dar tudo certo, só não para. E aí fui fazendo campanha, quando abriu as urnas, daí todo mundo caiu. Né? E essa primeira foi aquela história que eu contei antes, que foi uma campanha muito emblemática, muita união de pessoas, assim. Mas então, a tua visão política, da política em si, era isso assim, vou vestir a camisa dos maus. Total. Essa era a visão que você tinha antes de entrar. Tudo corrupto, o que eu vou fazer lá no meio? Vou ficar igual esses caras, não quero isso pra mim, não nasci pra isso. E se não fosse aquele meu professor conversar comigo e falar assim, Pedro, olha... A política não é isso que tu tá pensando. Vai lá e bota os princípios do nosso curso lá dentro. E aí, quando eu entrei, eu cheguei e fui exatamente técnico. A minha formação, eu não era nem formado na época, eu estava na metade do curso, estava na terceira ou quarta fase. São 8. E eu peguei e coloquei tudo que eu tinha aprendido até então na prática. E deu super certo. Só que os outros vereadores, eles olhavam para mim, e tem um vídeo no YouTube, tinha... várias brigas com Deglaber Goulart, com uns vereadores da época. Tu és vereador de Facebook, tu nunca vai te eleger. Desse jeito, tu nunca vai te reeleger. Não é assim que se faz política. Por exemplo, um vereador, a primeira coisa que ele propõe é lei, poder legislativo. A primeira função do vereador é criar lei. A maioria das pessoas não sabe. Viu? Quem está assistindo aí, ó, a primeira função do vereador é criar lei. Só que 90%, essa é a média do Brasil, e de Florianópolis não era diferente, Biguaçu também não deve ser, São José também não deve ser. 90% das leis que os vereadores criam, elas são inconstitucionais. Nossa. Ou seja, não servem para nada, é só para dizer que fizeram algo. Vou dar um exemplo. Ô vereador, o senhor prometeu que ia asfaltar a minha rua aqui, né? Só que vereador não asfalta a rua, quem asfalta é prefeito. Aí ele mentiu para aquela pessoa. Sim. E para ele dizer que fez algo para aquela pessoa, ele cria um projeto. Fica autorizado o prefeito da cidade tal a asfaltar a rua tal. Ou ele bota no orçamento 50, 100 mil reais para asfaltar aquela rua. Nenhuma nem outra dá certo. Com 50, 100 mil reais tu não asfalta uma rua. E criando uma lei autorizando um prefeito que já é autorizado para asfaltar uma rua, ela é inconstitucional, não serve. Só que para o cidadão leigo, que é usado como massa de manobra e curral eleitoral, o que eles fazem? Eles vão lá e enganam, mostrando o projeto de lei. Foi eu, hein? E passando... Foi eu quem fiz. Isso. E passando o custo da mentira deles para a conta do prefeito. Fala, olha, o prefeito que não fez. Mas você acredita que talvez isso, Pedro, seja uma desinformação de quem está no cargo? Porque a gente vê pessoas que entram para cargos assim eletivos meio, às vezes não com tanto conhecimento, né, do que é a função. Você acredita que talvez tenha esse lado, ou assim, tenha esse lado? Eu acho que no primeiro ano, quando a pessoa chega, ela chega, e eu falo por mim, ela chega crendo que pode fazer tudo. Só que tem as limitações do cargo. Cada cargo tem uma função. O prefeito pode fazer quase tudo. O vereador pode pedir para o prefeito, governador, presidente fazer tudo. Então o vereador ele muito mais pede do que faz. E aí... É a voz do povo lá, pedindo. É isso. Mais próximo do prefeito,
solicitando. É isso aí. Então, assim, o vereador no primeiro ano, se ele é cru e entrou, ele acha que pode tudo. No segundo ano, ele já sabe que não pode. Então, ele usa desses subterfúgios para dar resposta ao eleitor e não ao cidadão. Quando ele encara o cidadão como eleitor ao longo dos 4 anos de mandato, ele acaba iludindo para dizer que está fazendo alguma coisa e não perder a reeleição dele. Entendi. Então, essa é a chave que o eleitor e o cidadão tem que pegar. Olha, o que faz um vereador? Cria a lei. Segunda coisa mais importante que criar a lei, fiscalizar as contratações da prefeitura, fiscalizar as execuções de política pública. Por exemplo, está faltando médico no posto de saúde. Por que o cidadão tem que ir lá pegar o celular, né? Pô, aqui estou há 10 horas esperando para ser atendido, tal. Por que o vereador não está lá fiscalizando? O vereador é pago para fiscalizar. E o que o vereador faz? Prefeito, está faltando médico lá no posto de saúde do bairro tal. Por que o senhor não vai contratar? Eu seria um bom vereador, eu acho. Eu sou bem de apontar as coisinhas que estão faltando mesmo. Acho que eu estou entrando no perfil. Espera aí, deixa eu fazer uma ligação aqui. Confirma meu nome aí. Mas é muito gratificante ser vereador. É muito mesmo. Então, cria a lei, fiscaliza. Fiscaliza contrato. Pô, essa rua aqui estão pavimentando, estão construindo esse posto de saúde, essa escola, e está custando 10 milhões. Mas, cara, essa escola é um pouquinho maior que a minha casa. Minha casa custou 300 mil. Como é que essa obra vai custar 10 milhões? Vou denunciar. Onde que eu denuncio? Primeiro, na prefeitura. Segundo, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, tem caminhos. Vereador cria a lei, vereador fiscaliza. E a terceira função, que aí o eleitor acha que é a única função do vereador, que é ouvir os problemas que vêm da sociedade, né? Bate lá na porta. Vereador, minha rua tá com buraco. Vereador, a lombada. Vereador, tá faltando vaga na creche. O vereador, ele é uma esponja. Ele absorve isso aqui, né? Esses problemas todos. E ele espreme para sair esses problemas em forma de ofício e de requerimento para entregar para o órgão responsável. Sendo prefeitura, governo do estado, CASAN e por aí vai. Então são 3 funções básicas no vereador. E tem uma quarta, que é julgar o prefeito e outros colegas em questões de ética e prestação de contas. A quarta. A quarta. Que às vezes se torna a primeira. Que às vezes se torna a primeira. Mas basicamente é isso. E aí a gente observa na prática, em Floripa, que mais de 70% dos vereadores eleitos são as lideranças comunitárias. Até aí, tudo bem. São pessoas que são boas em ouvir os problemas e são muito boas em ter proatividade em resolvê-los. Só que dentro do cargo, aí elas têm dificuldade em criar as leis e em fiscalizar, porque são trabalhos mais técnicos. Para suprir isso, essa pessoa tem que contratar bons assessores da parte jurídica, da parte administrativa. Você não vai ser bom em tudo também, né? Isso, ela não precisa ter essa sapiência, essa sabedoria, mas ela tem que ter ao lado alguém que tenha. Então não é só o vereador em si, mas é a equipe que ele carrega junto dele. É isso aí. E tem vários que não aparece, né, na hora da eleição, né? Que não aparece. Porque o vereador dá a cara dele e às vezes não mostra quem tá junto com ele. É isso mesmo. Nossa, cara. E o problema é que, o negócio aproveitando esses cargos, que normalmente têm uma remuneração bacana, ao invés de colocar pessoas técnicas que vão contribuir para desenvolver um mandato de excelência, eles colocam os cabos eleitorais. O fulano lá da comunidade tal, ou do bairro tal, ele ou do clube tal, me garantiu 300 votos. Eu vou botar ele aqui. Só que o cara, com todo respeito, ele é, digamos, mecânico. E ele não sabe fazer projeto de lei, ele não entende de direito. Esse cara tá posicionado num lugar errado. É a mesma coisa, tu ires tá machucado, tu não vai na oficina arrumar a tua perna que machucou no futebol. Tu não vai, tu não tem para-choque para arrumar, tu vai no ortopedista. Se teu carro quebra, tu não vai no ortopedista, tu vai no mecânico. E por que na política pega o cabo eleitoral, que muitas vezes não tem a formação técnica, e coloca ele no cargo? Só para garantir os votos. Então isso explica o porquê que falta médico, o porquê que as obras não dão certo, o porquê que as políticas públicas elas vão e do nada, param. Então, a administração pública no Brasil, ela ainda é feita
com a política partidária, com a política eleitoral acima da gestão. E a minha briga por ser administrador público é fazer com que a administração pública, por mais que a política é quem coloque esses líderes através do voto, ela se faça gestão pública. Eu não quero saber se o partido é tal ou se foi eleito de tal forma. Não, eu quero saber de resultado como cidadão. Eu quero saber o porquê que a praia em frente à minha casa está poluída. Eu quero saber o porquê que a Casan está há 40 anos em Florianópolis e não entregou 100% de tratamento de esgoto ainda. Quero saber o porquê que não tem o transporte marítimo conectando as cidades. Quero saber o porquê que o preço do ônibus sobe todo ano de forma assustadora. Quero saber o porquê que não tem médico suficiente, o porquê que falta vaga em creche, o porquê que ficam 7 anos esperando por um exame. Nossa. Então isso a minha vontade hoje de estar na política não é para ser político, é para ser gestor. É olhar o problema e criar a solução. E solução é o que mais tem. A gente olha uma coisa, por exemplo, obras hoje de asfaltamento de rua, com o custo do asfalto e o custo do concreto, hoje, comparando valor investido e durabilidade, não se deveria mais fazer ruas de asfalto. É mesmo? Deveria se fazer rua de concreto. E aí você olha para Estados Unidos, como é que são as autopistas? Alemanha e o Brasil, asfalto. Por quê? A durabilidade produção, durabilidade. São 10 vezes maior do que o asfalto. Então, às vezes, compensa tu gastar um pouquinho a mais agora. Sim, porque vai contemplar 10 anos, né? É princípio da economicidade. Tu faz isso numa casa. Pô, se eu botar esse piso aqui, vou chegar com o meu carro, a durabilidade dele em 2, 3 anos vai quebrar. Tá, mas é mais barato, economizo aqui. Mas se eu botar esse outro que é 10, 15 reais mais caro um metro, ele vai durar a vida toda. Então faz esse, cara. E não se incomoda. Não se incomoda mais. E tirou esse problema, qual que é o próximo? Isso. Qual que é o Aí elimina próximo? um problema, elimina, não bota ele pra frente, ó, daqui a pouco a gente vai ter que refazer isso de novo, refazer. É só ver. Hã? O segredo tá na manutenção. É bem, só ver. bem falado eu mesmo. falo pela minha cidade. Florianópolis asfaltou a cidade inteira no governo do Jean Loureiro. Pegaram um financiamento gigantesco, asfaltaram até a 5ª geração, né? E agora? Os asfaltos tudo abrindo? Não durou 5 anos, gente. Não durou 5 anos? Tem alguma coisa errada? Cadê os vereadores? Por que os vereadores não foram fiscalizar? Cadê o Tribunal de Contas que foi lá, fez os estudos, pegou a serra-copo deles para asfalto, fez com laboratório, comprovou a irregularidade na densidade, na espessura. E por que que essa investigação não foi à frente? Então, nem só não tem corruptos só dentro da política, tem corruptos dentro dos órgãos, tem corruptos dentro do judiciário, que aí vem a irregularidade de um político, mas é amigo, já quebrou um galho, conseguiu um emprego pro filho dele, aí vai lá, passa a mãozinha na cabeça, aí esse corrupto se perpetua, e mais do que ele se perpetuar, ele coloca as gerações porque daí isso vai passando, né? Para manter o sistema tem que ir passando para alguém que vai continuar fazendo aquilo. E ninguém investiga o judiciário. Não tem um santo que investigue o judiciário. Por que será? Por que será? Quem tem medo, tem um ditado do manezinho. Mas é isso. Nós estamos entrando para um lado agora que eu já queria entrar mesmo, né? Então aqui, ó, você que está assistindo, presta atenção que agora a chapa vai ferver. Tem chapa para ferver aí? Tem alguma coisa para fazer barulho? Não. Pedro, vou fazer umas perguntas para você agora e seja o mais sincero possível. Sim. Você é sincero, então eu creio que vai ser respostas que vão contribuir bastante. Vamos lá. Política está corrompida, mano? Sim. Não vou dizer que 100%, porque tem muitas pessoas boas, tá? E o que acontece é que os bons, eles acabam não sendo compreendidos e por não serem compreendidos, acabam não sendo valorizados e acabam desistindo. Tem muita gente boa que desiste, tá? E tem muita gente boa que entra e se corrompe. Por quê? Porque é mais fácil tu seguir o caminho errado do que tu seguir o caminho certo. A maioria dos políticos hoje tem sim traços de corrupção. Tem posturas de corrupção. Tem decisões que são de corrupção. Mas tem uma leva muito boa que está surgindo. Eu posso te dizer em São José uma pessoa. Tem Crislã,
vereador, formado na área de administração pública, entrou para fazer a diferença. O rapaz está se destacando. Não é em vão. É um rapaz que tem princípio, ele não tá para fazer grana dentro da política, ele tá justamente para trabalhar, para querer melhorar a cidade dele. E assim como ele, tem em Florianópolis, tem em Biguaçu. Só que as pessoas precisam se aproximar da política, pelo menos uma vez em 4 anos, assistir uma sessão da Câmara, seja pela televisão, ou no celular, ou então sentar a bundinha lá no auditório e ficar 2 horinhas dos seus 4 anos, tira 2 horas e ver o comportamento dos vereadores eleitos. Começa pelo vereador. Começa pelo vereador, que é a porta de entrada. O que adianta, sendo bem sincero, palpitar lá em Brasília, que está longe demais, vamos mudar o Brasil, vamos mudar o Brasil, vamos mudar o Brasil, e não é capaz de mudar a sua cidade. A realidade que ele convive... A realidade dele, ele tropeça num vereador na cidade dele, e ele não sabe o nome do vereador, ele não sabe onde é a Câmara, ele não sabe o que faz o vereador. Então o cidadão que quer mudar o Brasil tem que começar mudando a sua cidade, a sua casa. Conheça os vereadores, acompanhe nas redes sociais os vereadores. Pedrão, não sei quem são os vereadores do município. Não te sinta mal. A maioria das pessoas não sabe quem são. Entra no site da Câmara dos Vereadores, vê o nome de cada um, busca na rede social, adiciona, bota o sininho, ele publicou alguma coisa, acompanha. Pega um dia e acompanha, de 4 anos, escolhe um dia e acompanha uma sessão da Câmara. Vê a pessoa se posicionando, vê a pessoa falando, vê se ela está pensando em desenvolver a cidade. Principalmente o vereador que você apoiou e elegeu, né? Esse nem cheguei nesse. Esse é o mínimo, né? Tipo, se eu votei naquela pessoa, sei lá, Adalberto foi um vereador que eu votei. Eu tenho que, no mínimo, acompanhar esse cara. No mínimo. Ver se ele continua sendo a mesma pessoa que te prometeu o que ele o que ele deveria estar fazendo lá dentro. Eu acho engraçado que eu tenho uma pessoa que me liga todo ano. Eu tenho o meu corretor de seguros. Ele me liga. Olha, Fernando, tudo bom? Amanhã vence teu seguro. Vamos renovar? Eu falei, olha, o Marcelo, eu sempre brinco com ele. Eu falo, olha, Marcelo, eu tenho que dizer pra ti que a nossa amizade dura mais de 10 anos. Tu é o único que dentro de 10 anos não falhou com uma ligação, pelo menos pra mim, por ano. Porque toda vez que vence. E às vezes a parte política, né, a maioria das vezes também é assim. O vereador, ele vem, ele pega o voto, ele some 4 anos, e depois do quarto ano, quando ele precisa de novo do seu voto, ele aparece. Vem com a cara cheia de óleo de peroba. Ele aparece, tamo junto de novo. Aí a pessoa fala, não, tamo junto, ok, vamos lá. Só que eu deveria ter essa consciência de que, poxa, eu nem acompanhei o cara. O que ele fez? Será que ele fez? Será que ele fez valer o meu voto? Fez valer a minha intenção de voto, né? E isso é muito importante. Sabe uma das coisas que deveria ser encarada como corrupção e não é? Por exemplo, digamos que a Câmara das Cidades, Câmara dos Vereadores, fosse composta de 3 vereadores, tá? O prefeito, poder executivo, quem executa as obras, as políticas públicas, poder legislativo. Esse poder aqui dos vereadores serve para fiscalizar esse aqui do prefeito. O que o prefeito faz? Ele vem nas câmaras dos vereadores e ele adquire 2/3. Maioria ele adquire através de cargos comissionados dentro da prefeitura, vagas de terceirizações e emendas para projetos. Vocês estão vendo a corrupção em Floripa nos jornais. A corrupção, uma parte dela que está sendo investigada, está sendo aonde? Justamente nos cargos comissionados que foram indicados por vereadores que estavam direcionando as emendas, o dinheiro do município, para projetos pontuais, e esses projetos tinham que elevar o seu custo, dizendo que era 100, 150 mil reais, sendo que o custo era 70. Nossa. E essa diferença voltava para o político. Essa realidade tem em todas as cidades. Em todas, não tem uma que se escape. Tá? Então, essa aquisição serve para que o vereador, das 4 funções dele, ele perca a função fiscalizadora e a função julgadora, que é justamente aquela. Se o prefeito cometeu um crime, nós, Câmara, fiscalizamos o prefeito. Lembra, né? 4 funções. Cria a lei, fiscaliza, ouve a população e julga os atos errados. Das 4 funções, esses vereadores fiscalizar fazem e julgar 2 nada. só.
Então são vereadores de 50%. Por isso que as cidades também não se desenvolvem. Nossa. Porque o prefeito é do meu partido, ou o prefeito não é do meu partido, mas empregou 10 cabos eleitorais meus, conseguiu o estágio lá pro Joãozinho, que é meu eleitor, conseguiu aqui uma emenda para esse projeto, vai botar uma lombada naquela rua que eu pedi. E aí o vereador vai lá naquela rua e fala, eu que consegui a lombada, hein? Não esquece de botar em mim. Joãozinho, eu consegui um emprego lá pro teu filho. Sim. Galera, vocês são meus cabos eleitorais, estão aqui. Consegui emprego para vocês por 4 anos na eleição, 3.000 votos vocês têm que fazer. E eu não vou nem sair de casa. E aí a máquina pública é usada para fins eleitorais e partidários. Nossa. E também financeiros. Sim, né? Claro, com certeza. E aí o fim não está sendo completo. Não está sendo feito da forma correta. Que a finalidade da administração pública é servir, gerir para a sociedade, com a sociedade. Então pergunto, seria possível a gente ter uma sociedade sem ter uma veia política? Seria possível isso? De representação, por exemplo, ter um prefeito, um vereador eleito, acho que a gente, com muita evolução, a gente vai conseguir minimizar essa necessidade de ter um representante. Hoje, com isso aqui, a gente consegue fazer muita coisa com tecnologia. E te dando um exemplo bem prático. Hoje, prefeito do município com os vereadores decidem o orçamento. O município arrecadou 2 bilhões de reais. Desses 2 bilhões, quem decide como vai ser usado é o prefeito e os vereadores. Por que não é o cidadão que decide? Sendo que foi ele quem botou esses 2 bilhões ali. Entendi. O cidadão tem que ter na palma da mão o seu potencial de participação. Olha, no meu bairro aqui está faltando saneamento. Então, ao invés de tu botares uma política pública de comunicação e marketing, por exemplo, que é o caso de Florianópolis gasta mais em comunicação e marketing do que em saneamento. Então, tá errado, eu quero que tu faça o esgoto aqui no meu bairro e tu te comunique menos. Usa a rede social, bota alguma matéria no jornal, enfim, mas diminui um pouco isso e investe aqui. Então, o cidadão ele tem que ter esse empoderamento. Só que não é apenas uma solução tecnológica. A solução tecnológica, para a gente chegar numa sociedade com ampla participação, é a parte mais fácil. A parte mais complicada é trabalhar a evolução do cidadão, a compreensão dele. Nós somos um país, nós somos compostos por cidades que tem muita distorção, não digo financeira, isso é real, mas é de estudo mesmo, grau de escolaridade, grau de interpretação sobre a administração pública. É muito difícil ser candidato a vereador e as pessoas não sabem o que faz um vereador. Para mim, está sendo assim, super esclarecedor. Eu nunca tive. E é engraçado porque isso na educação básica, a gente não tem isso, né? Na escola você não aprende isso. Você não vai aprender, tem aqui, é dessa forma, é governo, é o Estado, é o município, é os vereadores, são eleitos pelo povo. Mas assim, é tudo pincelado e não se diz função. Então a gente cresce aí com 16 anos, eu acho que é isso que vota, né? 16 Começa isso, com 16, 18 fica 18 obrigatório. Então a pessoa, tem que votar, mas ele não compreende nem o que ele está fazendo. Vou escolher um político. Mas... indicação. É indicação. O adolescente, o pai ou a mãe ou alguém fala... Meio que obriga. Vamos votar no fulano, a família toda vai votar no fulano. Então vamos lá, né? Então é bem complicado isso, porque não chega a esse conhecimento da forma que eu acho que a gente está trazendo, de que qual é a função, como tem que fazer, o que deveria fazer, nós como eleitores, o que a gente tem que fiscalizar, como fiscalizar. Será que eles estão fazendo os 4 pontos? Será que eles estão trabalhando dessa forma? Eu creio, respondendo bem objetivamente a pergunta, que a gente vai chegar nesse nível, mas não estamos preparados ainda. E não que não vá ter representação política, não vai ter. Toda a sociedade, ao longo da história, ela foi guiada por líderes. Sim. Os líderes, eles dão o norte, eles mostram o caminho e empoderam, preparam. Não gosto muito da palavra empoderar, que todo mundo já nasce empoderado, mas é a questão de preparar mesmo, né? De preparar as pessoas para poderem trilhar esse caminho. E a gente ainda precisa preparar as pessoas para saberem votar melhor, para saberem realmente o que é a administração pública, porque a administração pública, ela não é política. A administração pública é uma coisa, política é outra. A política, basicamente,
em especial política eleitoral, serve para você ascender sobre a administração pública. É igual uma empresa familiar. A empresa familiar, ela cresceu daquele jeito, aí chega um determinado ponto que ela está gigantesca. As que dão certo, as que são boas, estão sólidas, estão explodindo, abrindo capital, eles fazem um conselho de gestão. Entendi. Onde esses que fundaram saem, só que para esses lugares de CEO e etc., diretores, eles contratam as pessoas corretas. Na administração pública, os partidos deveriam dar a linha, mas não deveriam executar. Entendi. E hoje a gente vê políticos que não são gestores fazendo, ou melhor, tentando ou dizendo que fazem gestão. Tá errado. E aí com a internet hoje, tu faz um vídeo simpático. Oi, galera, e aí, olha só, tal, bababá. Melhor político do mundo, mas por trás ele tá te roubando, não tá resolvendo o problema, tá decidindo tudo de um jeito... Exemplo básico. Como é que a Casan, Rio Vermelho, bairro de Florianópolis, conheço. tá? Rio Vermelho tinha um problema crônico de drenagem urbana. A Prefeitura de Florianópolis pegou um financiamento grande pra caramba, tá fazendo uma obra gigantesca de drenagem, macro drenagem do Rio Vermelho. Foram lá, rasgaram o bairro inteiro, abriram as ruas todas, fizeram a drenagem, agora estão fechando tudo, passando o asfalto, financiado também por 25 anos, tá? Esse asfalto vai ser pago durante 25 anos, assim como a obra de drenagem. Barato. Só que, não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas estão fazendo a drenagem, estão recapeando tudo, vai ficar bonitão, né? E daqui 3 anos, em 2028, a Casan passa com a rede de esgoto, rasgando todo o asfalto bonitão que nós vamos pagar por 25 anos. Nossa. E aí vai ter que passar o esgoto, vai ter que tampar de novo, provavelmente com mais um financiamento por 25 anos, fazendo 2 vezes. Por que que a Prefeitura de Florianópolis, que contratou a Casan, já não falou o seguinte: amiguinha, eu estou botando aqui a rede de drenagem e você vai passar agora a rede de esgoto? Porque o dinheiro do meu contribuinte não é capim. Nossa. Só que em 2028 é quando a Casan tem a previsão de fazer o esgoto. Antecipa, Casan. Tu já tá pela bola 7 aqui, tu já vai sair, eu já tô quase rompendo o contrato contigo. Já deveria ter rompido, na verdade. Tu não entrega o que tu combina. E aí é a mesma coisa que o cidadão tem o dinheirinho dele, foi lá na Cassol, na Casas d'Água, comprou o piso, comprou o encanamento, reformou o banheiro, botou o cano de entrada d'água, tá? Cobriu tudo, botou aquele porcelanato lindo, que ele faz a barba no porcelanato, e aí a mulher dele liga a torneira, a água não vai. Amor, tu não botou o cano de esgoto? Ah, esqueci. Amor, não botei. Vamos chamar o pedreiro de novo. Pá, quebra tudo. O porcelanato bonito já era, rasga tudo, coloca de novo, aí vem o porcelanato de novo gastando. Né? Sim. Então isso é a mesma analogia, um banheiro reformado e o asfalto e a drenagem feita sem o esgoto. Florianópolis é campeã nisso. Todos os bairros, ela faz água e não faz drenagem. Aí depois rasga tudo e faz a drenagem. Quando faz a drenagem, não faz esgoto. Aí depois rasga tudo de novo e faz esgoto. Então o que é para fazer uma única vez, faz 2. Florianópolis faz 3. Que faz a primeira, faz a segunda e faz a terceira. Quem lucra com isso? Algum político tá lucrando? Não sou eu, não é tu, não é ele, não é a galera da cidade. Tá ali, tá no Rio Vermelho e aconteceu no Rio Tavares igual. Igual. Rio Tavares tem uma briga agora pro esgoto do sul da ilha. Refizeram o Rio Tavares, botaram drenagem, fizeram ciclovia, asfalto novo e não fizeram esgoto. Eita. Quero convidar você que tá vendo aí, bota nos comentários se está acontecendo isso na sua cidade também. Coloca, ó, na minha também acontece, pra gente ver. Porque eu creio, Pedro, que talvez não. Não é algo apenas aqui da capital. É algo que está acontecendo nas cidades. Em todas as cidades, talvez, do Brasil aconteça isso. Então, se você está se identificando com isso, dizendo, mas aqui também é assim. Olha só que interessante, que revelação do céu que veio agora. Bota nos comentários aí, Fernando, e envia para alguém esse nosso bate-papo aqui do Aqui Pode. E outra coisa, a prefeitura não disponibiliza o projeto, deveria disponibilizar assim de forma ampla, quando vai fazer uma pavimentação. Vai colocar o asfalto na rua, ela tinha que especificar
para o cidadão a espessura do asfalto. Olha, no meio ele vai ter 17 centímetros, ele vai caindo, vai finalizar em 12 aqui. O cidadão comum, se ele quiser chegar com uma trena lá durante a obra e fiscalizar, ele tem esse dever, porque quem está pagando aquela obra é o cidadão. Só que esse direito é dele, mas a gente não sabe. Justamente para não ter esse controle social, é que não se tem transparência. E não tendo transparência, se tem o aumento da corrupção. Então a gente sabe que onde há luz, não há escuridão. No momento que tu joga a luz num projeto e mostra que aquela rua de 1 quilômetro que está sendo asfaltada tem 17 no meio, 12 na ponta, os moradores daquela rua, eles vão pegar a trena, a senhorinha vai pegar a régua, vai chegar lá e falar, vamos conferir. De medida. Vai pegar a fita de medida. Vai lá, vai olhar, ó, tem 16,5. Cadê o 0,5? Era para ter 17 aqui no meio. É o controle social. Sim. E o controle social é a primeira forma de educação política das pessoas. Não é direita e esquerda. É sobre a minha cidade. Está sendo feito dessa forma. Ah, beleza, tá errado? Tá. Quem é o prefeito? Prefeito, tem um erro aqui. O senhor está sabendo? Não estou sabendo. Muito obrigado. Vamos corrigir. Empresa, falta 0,5. Ou não estou sabendo. Tá, o senhor vai corrigir? Não. Enrolou. Quem é o prefeito? Qual é o partido? Sim. Qual que é o histórico dele? Coisas que já deveriam ter sido feitas antes de ter votado. Nossa. O segredo está na manutenção. Afirmativa popular. Todos que ingressam na política se corrompem. Não. O meio é corrupto. Em si, O em meio resumo, o meio é Sintetizando, corrupto. E se tu não tiveres caráter nem princípio, tu te corrompe. Porque é mais fácil tu te corromper do que tu te manter reto. Sim. Tá? Mas é muito mais difícil hoje manteres uma empresa aberta, pagando funcionário, imposto e tirando o teu rendimento, do que tu estares dentro da política sendo remunerado para decidir o futuro da tua cidade. Então hoje é mais fácil tu estares na política do que tu ser empreendedor. Por isso que eu chamo todo mundo que empreende, vem para a política. Você já transforma a sociedade através do negócio de vocês, vem transformar a política. E eu tenho certeza que quem assistir pelo menos uma vez na vida, ou melhor, uma vez em 4 anos, uma sessão da Câmara dos Vereadores, vai olhar que tem pessoas piores do que ele decidindo o futuro da cidade, dele. Consequentemente o futuro dele. E isso é revoltante. Eu não quero ser representado por alguém pior do que eu quero ser representado por alguém muito melhor do que eu. Sim. Então esse é um pressuposto que o cidadão tem que assumir para si. O político não vai fazer as coisas pelo cidadão. Não adianta falar, votei no fulano, ele vai resolver os problemas. Resolveu? Não. Não vai resolver. Ajuda ele a resolver? Ajuda. Mostra o problema, mostra a solução, ajuda. Não resolveu, tentou por várias vezes, não te sentiu representado? Entra. Tu não vai virar corrupto. Vai virar se tu não tiver caráter, vai virar se tu não tiver princípio. Agora, se é um cidadão de bem, que tem caráter, tem princípio, lá dentro ele não muda. Poder revela o caráter. Revela o caráter. Revela o caráter. Tem uma ala do mundo cristão que fala assim: devemos sim entrar na política, defender os nossos princípios, né? Temos que ter a nossa representatividade lá e não podemos deixar, né, sem ter alguns dos nossos, digamos assim, nos cargos. Existe uma outra ala que fala assim: não, igreja e política não combina. A gente tem que ficar aqui orando, fazendo nossos cultos, né? Aqui, e política é política, não se mistura. Cristão, ele se envolve com a política? Deveria se envolver com a política? Com toda certeza. Acho que o cristão, por si só, ele já é político. Porque ele convive num mundo onde a maior parte das pessoas não tem o mesmo, ou melhor, não pratica o mesmo princípio. Então, na sociedade, quantos acordos a gente faz? Durante todo o dia. E política, o resumo dela, a parte bonita são acordos. Tem uma pessoa que está pior que você como cristão vai lá, conversa, acorda com ela, vamos melhorar, vamos sair desse problema que você está, e vai tirando ela, trazendo para um princípio que é o que a gente acredita, que a gente vive. Então eu creio que o cristão tem que ir para a política. Agora, a religião, eu acho que ela tem que ser separada da política. Como assim, Pedro? Esse é o vereador da igreja tal. Começa a errar. Esse é o vereador do centro espírita tal. Esse aqui é o vereador de um banda não sei o quê.
Não. Ele é cristão, ele tem princípios, ele pode ter o apoio de uma instituição aqui, de outra lá, assim como um é eleito pela universidade, outro é eleito pela associação do bairro, outro por uma empresa gigantesca que tem na região. Ele pode sim também ser eleito por várias ou por uma instituição religiosa, não tem problema. Só que começa a dar erro quando a religião começa a dominar a política e a política, que daí é pior, a política dominando a religião. E aí começa a ser um veículo para induzir os fiéis a, esse aqui é o cara, é esse aqui que tem que ser. Entendi. E acontece. Eu tive um problema com um líder religioso de Florianópolis que foi vereador junto comigo e dentro do mandato ele não seguia os princípios que ele pregava. Nossa. E uma vez eu falei para ele, nós estávamos numa reunião de Comissão de Constituição e Justiça, inclusive está no mandato agora. Ele era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu estava apresentando meu parecer, que era divergente da opinião dele. Ele sumariamente, com 1 minuto meu de fala, eu tinha 5, encerrou a minha fala, encerrou a sessão e saiu aos berros. Só que o microfone estava aberto, estava sendo filmado. E eu falei, líder religioso, falei o cargo dele, Deus está vendo o que o senhor está fazendo. Levantei e saí. Passou uns 10, 15 minutos, ele foi na minha sala com o olho cheio d'água, me desculpa e tal. Falei, não, eu lhe desculpo, eu lhe perdoo, mas se o senhor é muito maior na sua comunidade do que dentro da Câmara. A sua representatividade lá, se vê essa postura do senhor aqui, não vai concordar. Então não repita. E isso foi um caso muito emblemático, mas essa postura se repetiu em várias outras. E aí eu me distanciei. Então é uma relação muito... Ela tem que ser bem cuidadosa, sabe? E muito pautada em princípios, porque lá dentro é muito fácil ir para um caminho mais fácil. Mais fácil. Deixa eu fazer... Eu tava lembrando aqui, Pedro, eu lembro uma vez que a gente conversou, acho que uns 2 anos atrás. Uns 3 anos atrás. Nós conversamos e você chegou a falar assim para mim, olha, pastor, política eu não quero mais. Eu cansei, tal. O que aconteceu com o Pedro naquele tempo? Nossa, eu tinha vindo da eleição de 2020 de prefeito. Foi uma eleição bem difícil, assim, da pandemia. E eu senti, assim, que as pessoas, elas se permitiram ser enganadas. Porque no dia da votação, em especial o dia da votação, foi um dia de praia em Florianópolis. Logo tinha liberado as pessoas para poder voltar à vida, assim, né? E o pessoal... Muitas pessoas, que durante muito tempo, Pedrão, vai prefeito, quando tu for nós estamos juntos, tal. Pessoas dizendo, eu não vou votar, vou ficar na praia, vou fazer tal coisa. E muitas pessoas também se permitindo ser enganadas por um programa eleitoral de televisão. As campanhas em Florianópolis, elas têm televisão. Normalmente os prefeitos que estão no cargo contratam a melhor produtora de vídeo, o melhor marqueteiro, e ali eles criam a melhor narrativa para induzir a população ao erro. Então vem aquela enxurrada de obra. Obra! Aí vem o prefeito, né? Fizemos mais de 2.000 obras em Florianópolis e tal. A melhor gestão de todo o tempo. O cidadão que está distante da política, que não entende como aquelas obras foram feitas, que nem sonha que todas aquelas obras poderiam ser feitas com custo menor, sem aquele financiamento de 25 anos, com juros altos, etc. Vai lá e fala, nossa, esse prefeito foi mal. Não importa se ele fez bobiça dentro do gabinete, né? Fazer coisa errada dentro do gabinete. Não importa se a polícia bateu na casa dele e levou ele preso. Não importa se a equipe de gestão dele foi presa. Não tem problema se tem corrupção, não tem problema se ele... infelizmente faz sexo dentro da prefeitura no horário de trabalho traindo a esposa, não tem problema se ele endividou o município até a última, não tem problema se as obras foram mal feitas, tá tudo bem, vamos votar nele. Cara, quando eu vi aquilo eu falei, não, a nossa cidade merece muito mais do que políticos bons, merece uma população cada vez mais evoluída. E ali eu fiquei muito magoado, eu falei, olha, eu acho que eu tô dando murro em ponta de faca aqui, eu não quero mais isso não. Tá me fazendo mal. Eu vou ressignificar a minha contribuição social. Eu vou montar meus projetos de novo, vou montar uma empresa que dê resultado para a sociedade, para o mundo, e vou contribuir dessa forma.
Então foi um momento de grande desânimo da minha parte por conta justamente dessa falta de compreensão. O meu grande sonho é que a sociedade possa olhar para os cargos e saber o porquê você está contratando aquele político. Uhum. E hoje a gente não tem isso. E é difícil. Eu não estou falando de questão de ser pobre e ser rico. Eu estou falando de ser dedicado a compreender. Porque a forma como tu ensina, tu pode ensinar a pessoa mais simples e menos instruída até o mais instruído da sociedade. Tu consegues ensinar o que faz um vereador, o que faz um prefeito. Sim. Pelo menos o básico, para que a decisão, a escolha seja melhor feita, sabe? Entendi. E aí foi isso. Eu realmente tinha desistido, tinha cansado. Só que tem um chamado para estar ali. Eu tento sair da política, parece que o negócio me bota de novo. Aí de novo. Aí as empresas estão indo bem, de repente fala assim, ó, dá uma segurada aqui e resolve esse problema lá no bairro tal. Mas eu não tô no cargo, mas ajuda. Vai. Tá, beleza. Aí o WhatsApp. Procura. 1000 e poucas mensagens não lidas. Daí tu vai abrir, opa, Pedrão, tem um buraco na minha rua. Pedrão, um ônibus aqui passava 10 vezes por dia, agora tá passando 6. Pedrão, não sei o que. Caramba, você sai do cargo, mas o cargo não sai. Você continua. Isso é legal, é bom. É legal, é bom. Projetos pessoais. Como? Uma referência. Isso. Uma segurança, talvez, uma representatividade. Tem um pouco disso também, mas tem uma coisa que é a desinformação das pessoas. As pessoas ainda acham que eu tô no cargo de vereador. Cara, faz 4 anos que eu não tô. Fernando, 4 anos que eu não tô no cargo de vereador. E tem gente que fala, pô, não te vi mais, tu tá meio em cima... Ontem, tu tá meio em cima do muro ali, tu não aparece mais, tu votando na Câmara? Sim, eu não tô na Câmara. Eu não tô no cargo. Vai ser meio difícil, eu não tô lá. Então é por isso que eu não te vi mais. Não tá mais no cargo? Eu não tô mais no cargo. Não tô aparecendo na TV como eu aparecia, não tô mais... E até tinha pensado em não votar mais em ti. Achei que tu tinhas virado do outro lado lá, tinha virado. Daí eu falei, não é por aí, calma lá, eu não tô mais. Pô, entra no site, vê os vereadores, pega um jornal, digita vereadores mas da é legal cidade. essa questão da identificação, né? Que a pessoa acabou se identificando tanto que ele acredita que ainda tá lá. Ele nem tá desinformado, mas ele ainda, identifica com a pessoa, né? Pensa só, olha só, no colégio, quando ia jogar futebol, ser o primeiro, segundo, terceiro escolhido já era, pô, fui escolhido, tô naquele time, né? E pensa numa cidade te escolhendo. Quando a gente estourou ali naquela votação, a primeira foi 2.699 votos, foram 2.699, e a reeleição foram 11.197, quadruplicou. 11 mil votos. E aí eu fui no jogo do Avaí Chapecoense, 2016, final do ano, 2017, Campeonato Catarinense, acho que foi 17. Já tinha virado. Eu tava no jogo, na época eu tava namorando, a minha namorada cutucou assim, falou, olha só, tu viu quanta gente tem aqui? E eu nervoso com o jogo, Avaí perdendo, falei, tô preocupado com as pessoas. O que tem essa gentarada aqui? Daí ela, tu não percebeu o público? Sim, tem gente pra caramba. Tem quase 12 mil pessoas aqui. É o mesmo número de pessoas que saiu pra te escolher. Nossa. E aí eu olhei aquilo assim, eu parei, aí comecei a chorar igual criança, né? Porque uma coisa é tu ver lá no resultado, 11.197 votos. É só um número, né? É só um número. Quando tu olha a multidão. 11.197 pessoas. Dimensiona. E aí tu reúne essas pessoas. Ah, meu Deus... Eu só queria te dar um abraço. A minha sensação quando eu recebo um voto é dar um abraço, agradecer, obrigado pela escolha e logo na sequência botar uma pergunta. O porquê você me escolheu? Eu tenho muito essa curiosidade. Por que você me escolheu? Bacana. Projetos pessoais. Vamos lá. Projeto pessoal. Eu tô com muita vontade de casar e ser pai, que eu ainda não sou. Então, terceiro episódio, foi o terceiro seguido que fala que é casar. E os outros 2 falam que não queria casar esse ano ainda. Então, olha. O meu deadline, né? Mas a minha vontade já era pro passado. Mas agora eu tenho vontade desse ano, mais tardar no ano que vem, já casar e ter filhos. E parte profissional, dar um gás bom assim na empresa, para que eu não dependa financeiramente de política. E ser prefeito de Florianópolis em 2025. Esse é o nosso objetivo. Tamo aí. Muito então, bom. o trabalho profissional é esse. E sendo prefeito,
dar o meu melhor, fazer a melhor gestão da história de Florianópolis para poder subir mais um degrau, depois fazer a melhor gestão de Santa Catarina e se deixar do Brasil. Céu é o limite. Eu tenho 10 dedos, tenho honestidade, sou formado em administração pública, sou um cara do bem e é isso. Quero servir sem roubar. Muito bom. Vamos lá, mensagem final, Pedrão. A gente tá chegando no final, já passou de 1 hora e já, Pedrão. 1h05, pra ser exato. Qualquer coisa a gente faz 2 blocos, dois episódios. Né? Muito bom. Ah, legal. Pô, a equipe é boa. Falaram da melhor equipe do Brasil, mas a melhor equipe do Brasil tá aqui, ó. Pô, e tem mais uma galera que não tá aqui, que tá trabalhando também pra isso. Vamos lá. Cara, mensagem final, assim, ó. A minha vida não é uma mensagem religiosa, cada um tem sua religião, eu respeito, mas eu creio em Deus, creio em Cristo, Ele me colocou numa missão política, Ele me conduz em tudo que eu faço e tudo que eu não devo fazer. Então a minha mensagem para as pessoas estejam atentos à voz, aos sinais, busquem a presença e coloquem isso não só na hora do trabalho, não só na hora da família. Coloquem a presença e se coloquem na presença e convoquem a presença para 100% do tempo, para tudo. A minha evolução pessoal, ela está acontecendo de uma forma muito acentuada. Deus está me dando vários livramentos, tirando pessoas da minha vida que não eram para estar, colocando pessoas que eram para estar, me colocando em situações. E eu tenho compreendido o tempo de deserto que eu passei. E eu estou saindo dele. Eu fiquei 3 anos num deserto. Foram 3 anos num deserto, sendo o último ano o ano mais intenso desse deserto. Sim. Inclusive com pensamentos muito ruins que estavam na minha cabeça e que me levavam a não estar feliz, me levavam a não querer mais estar na política, me levavam a não querer mais socializar até com a minha própria família. Ou seja, depressão. Inimigo batendo firme na minha cabeça e eu dando voz àquilo. Então, quando você se aproxima de Deus, Deus fala, não é por aí, amigo. Você é a luz, você é a felicidade, aguenta, eu tô te preparando, eu tô te preparando, eu tô te moldando. E esse modelar dele, eu sinto a cada dia que tá crescendo. E ele tá me preparando para uma grande missão que tá muito perto. Porque sempre antes da grande batalha, sempre o preparo vai ficando mais duro, assim. Sim. E eu tenho vivenciado. Ele me esvaziou de todas as áreas da minha vida. De todas. Me despiu de vaidade, derrubou meu ego e tudo isso para corrigir meu caráter. Nossa. Naquela passagem minha pessoal que tu acompanhaste, que foi bem traumática para mim, eu tava em oração, joelhinho no chão, Bíblia aberta no sofá assim, lendo, orando, e eu recebi o Espírito Santo e tombei ali fiquei não sei quanto tempo, mas eu tive um sonho que foi um vaso, esse vaso bonitão, uma mão gigante virando esse vaso, tirando uma água suja que estava dentro, limpando com a mão linda assim, eu vi a mão limpando, depois virou para mim o vaso, pegou uma resina e começou a passar a resina tampando as fissuras do vaso. E aí veio uma voz e falou, eu tô te esvaziando de tudo para poder te limpar, te corrigir, para transbordar para a tua vida e para a vida das pessoas. Nossa. Então, essa foi a mensagem, porque eu não estava compreendendo aquele momento. E estava um silêncio absurdo. E eu buscando, e não falava nada. Eu falei, Deus, fala comigo, me mostra. E aí veio essa pancada. E aí eu entendi que tudo aquilo que eu estava passando era muito mais um livramento, era muito mais uma correção do que uma punição. E então é isso. Tem muita gente hoje que vive e que está vivenciando um deserto, mas ele é passageiro. Então se mantenha firme, se aproxime mais de Deus, gruda nele, ouve ele e faz o que ele te mandar. A gente é errado pra caramba, a gente é pecador pra caramba, não se culpa por isso, mas olha para esse pecado, esse erro e tenta não repetir. É isso, a mensagem é essa, né? Seja na política, seja na empresa, seja na família, seja em tudo. Cada um sabe os seus erros. Uns têm que corrigir o olho, o outro tem que corrigir a boca, o outro tem que corrigir a atitude. Corrige, só isso. Corrige e vai. Corrige e vai. Suas atitudes falam tão alto que eu não ouço o que você diz. Olha só. É isso. Muito bom, muito bom. Gente, a gente está finalizando mais um Aquipod Podcast. Quero agradecer a você que está aí nos acompanhando. Curta, compartilha, envia. Foi relevante para você? Comenta aí qual foi a parte que mais te chamou a atenção. Comenta, envia para alguém, compartilha. Vai ser um sucesso total. Eu creio que é aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, Pedrão, olha,
é grandioso, tá? Amém. Em nome de Jesus. Quero te agradecer. Obrigado por esse momento. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu fiquei muito surpreso quando você falou sim, vamos, com certeza. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Pedro, meu Deus, Davi do Pedrão. Isso é muito legal. Então foi uma honra estar recebendo você aqui. Deus abençoe. Que os teus planos, os teus projetos sejam os planos e os projetos do Senhor aqui, não só para Florianópolis, mas a gente já pensa assim, algo ainda maior, né? Porque Deus ele tem levantado pessoas para ser a voz dos céus aonde eles estiverem. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém, Tamo junto aí. Valeu.